Ideologia é olhar uma vitrine de uma loja de celulares e ver apenas celulares. O que é ideologia? Quando falam dessa palavra, geralmente vai no sentido de ser um ideal que se defende, ou uma opinião, uma defesa de uma ideia de como o mundo deveria ser. Bom, ideologia em Marx não é isso. O que é ideologia então? Senta que a conversa vai ser longa. Ideias nem sempre são o que parecem ser à primeira vista. Vamos viajar no tempo até a Grécia Antiga para ver como conceitos aparentemente simples escondem realidades complicadas. Na Grécia Antiga, o movimento, enquanto conceito, era um grande mistério. Como pode uma árvore se tornar mesa? Como algo que não era passar a ser? Aristóteles vai resolver o mistério propondo sua ideia de 4 causas. Um exemplo da mesa, a primeira causa da lista é a material, que, como o próprio nome já diz, fala sobre a matéria-prima, ou seja, a madeira, utilizada para que a mesa viesse a existir. A segunda causa é a causa formal, que fala sobre o formato da mesa. A terceira é a causa motriz, ou causa eficiente, que revela o trabalho empregado para que a madeira da árvore, ou seja, a matéria, se tornasse a forma da mesa. A causa final diz sobre o propósito da mesa, que, no caso, é quem mandou o trabalhador produzir a mesa. Inicialmente, isso parece uma descrição neutra do movimento, mas essa neutralidade se desmancha no ar quando descobrimos que existe hierarquia entre as causas. No topo da hierarquia é a causa final. Na base da hierarquia, a causa motriz. A causa mais importante é o comando do Senhor. A causa menos importante é a execução dessa ordem pelo escravo. É nesse ponto que se revela a sociedade escravagista que Aristóteles vivia. O primeiro ponto-chave para entendermos o que é ideologia é o seguinte: as ideias são condicionadas pelo contexto social e histórico em que elas surgem. Como no nosso exemplo, podemos notar toda a sociedade escravagista da Grécia Antiga emergir a partir de uma conceitualização aparentemente neutra. Vimos como na Grécia Antiga as ideias filosóficas refletiam e justificavam a estrutura social de seu tempo. A mesma coisa acontece para o nosso tempo, e para isso Marx deu o nome de ideologia. No entanto, para a gente entender como Marx chega nesse conceito, precisamos primeiro entender um pouco do sistema filosófico de Hegel. Afinal, foi uma das principais referências teóricas para Marx. Marilena Chaui, no seu livro O que é Ideologia?, que é a base para este vídeo, faz um resumo fenomenal. A história é uma mera sucessão de fatos? Não. Para Hegel, a história é um processo contraditório. A contradição é diferente de oposição. A oposição é externa. Por exemplo, um caderno não é um livro. Não nos diz nada sobre o caderno, nem sobre o livro. A não é B. Um caderno não é um livro, mas também não é uma cadeira ou uma mesa. Por outro lado, na contradição, a relação é interna. A canoa é uma não-árvore. A é não há. A contradição é a relação do objeto consigo mesmo, abrindo espaço para uma nova autodeterminação. A negação da árvore produz a canoa. O senhor é um não-escravo. O escravo só é escravo porque é senhor. E o senhor só é senhor enquanto existe escravo. Eles só existem nesta relação e não podem ser determinados fora dela. A contradição, que é interna, é o motor da história. Isso pode ser um pouco confuso, então eu vou dar um exemplo. Imagine uma semente de planta. A semente, por sua natureza, é algo pequeno e inerte. No entanto, quando plantada, se transforma em uma planta. A semente contém dentro de si a potencialidade de ser uma planta. Mas para se tornar uma planta, ela precisa negar sua própria forma como semente. A contradição aqui é não planta enquanto semente, mas a planta em potencial. Esse processo de negar-se como semente e realizar-se como planta é o que Hegel chama de contradição, e é o que move a história adiante. Em Hegel, a história tem sujeito e objeto. O sujeito da história é o espírito,
O objeto da história também é o espírito. A relação do espírito consigo mesmo. A contradição é uma relação interna. A história é a história do espírito. Ou melhor, a história é o espírito. O espírito se autorrealiza, se exterioriza na cultura. Mas ele também se interioriza ao reconhecer que a obra cultural é uma produção sua. A reflexão é voltar sobre si mesmo. O espírito sai de si, produzindo a cultura, e volta para si, refletindo sobre a cultura que produziu. O espírito é em si, na produção, e para si, a reflexão. A alienação acontece quando há um rompimento dessa reflexão, quando o produtor do trabalho não se reconhece em sua própria obra, fazendo com que ela pareça como algo estranho. E aqui Chayui diz: um trabalho filosófico que diferencia imediato, imediado, abstrato e concreto, aparência e ser. Imediato, abstrato e aparência são sinônimos. Não significam irrealidade e falsidade, mas sim um modo pelo qual uma realidade se oferece como algo dado, como um fato positivo dotado de características próprias, e já prontas, ordenado, classificado e relacionado por nosso entendimento. Imediato, concreto e ser são sinônimos. Referem-se ao processo de constituição de uma realidade através de mediações contraditórias. O conhecimento da realidade exige que diferenciemos o modo como uma realidade aparece e o modo como é concretamente produzida. Imediato, abstrato e aparência são momentos de trabalho histórico negados pela mediação, pelo concreto e pelo ser. Isso significa que esses termos são contraditórios e reais. Sua síntese é efetuada pelo espírito. Essa síntese é o que Hegel denomina conceito. Em sua última instância, portanto, a história é o movimento de posição, negação e conservação das ideias, unidade do sujeito e objeto da história, que é o espírito. Vamos ver como a dialética idealista de Hegel opera na prática, através de sua obra sobre filosofia do direito. Existem indivíduos livres que realizam seus desejos através do trabalho de apropriar-se de bens naturais. Esses indivíduos são proprietários de seu próprio corpo e das coisas que se apropriam. Da relação entre proprietários nasce o direito. Esses indivíduos se relacionam com a natureza e com outros indivíduos, mas não só. Ele se relaciona consigo, sua consciência. Nessa relação consigo, o indivíduo se faz sujeito, e na relação entre sujeitos emerge a moral. O interesse do proprietário é fazer crescer sua propriedade por todos os meios possíveis, inclusive desapropriando outros proprietários. No entanto, o sujeito moral quer tratar as outras pessoas como seres humanos livres e independentes. Surge aí uma contradição no interior de cada indivíduo, entre seu aspecto de proprietário e de seu aspecto de sujeito moral. A família é a resolução dessa contradição. Na família, a contradição entre proprietário e sujeito moral é superada através de uma unidade ética, baseada no amor e na confiança mútua. Na família, os indivíduos não agem apenas como proprietários ou como sujeitos morais isolados, mas como membros de uma unidade onde as necessidades e interesses de cada um são integrados. A propriedade dentro da família não é vista como uma posse individual, mas como algo que serve ao bem-estar coletivo da unidade familiar. Desta forma, a família representa a superação do egoísmo individual do proprietário. As ações dos membros da família não são determinadas por interesses egoístas, mas por um sentido de pertencimento e dever mútuo. O indivíduo se realiza não como um proprietário independente, mas como parte de uma entidade maior que compartilha objetivos comuns. Nessa vida comunitária de membros de uma família, recebe o nome de espírito subjetivo. No entanto, não há só uma família, há várias famílias, e o conflito de interesse entre as famílias é inevitável. Assim, a contradição reaparece, mas em um nível qualitativamente diferente. Surge então a sociedade civil. A sociedade civil resolve as lutas familiares criando a diferença entre interesses públicos e os privados, e regulando as relações entre eles através do direito público e privado.
A sociedade civil é a negação da família. Isso não significa que a família deixou de existir. Significa apenas que a realidade da família não depende dela própria, mas é determinada pelas relações da sociedade civil. Isso significa que o indivíduo social não se define como membro da família, como pai, mãe, filho, irmão, mas se define por algo que desestrutura a família, as classes sociais. Hegel identificava 3 classes sociais. A primeira com muito peso familiar e a terceira com peso familiar nenhum. A primeira é a nobreza, a terceira é o que ele chama de classe universal, que seria um equivalente ao funcionário público. A classe que fica entre essas duas é a classe formal, que é o coração da sociedade civil. E confesso que isso é particularmente interessante, porque a classe formal consiste de pessoas que vivem da indústria e do comércio, com o próprio trabalho ou trabalho alheio. Ou seja, a classe formal é a burguesia e o proletariado. O indivíduo proprietário e o indivíduo sujeito moral é superado pelo indivíduo membro de uma família. O indivíduo membro de uma família é superado pelo indivíduo membro de uma classe. Essas superações, esses novos estágios, não anulam completamente os anteriores. É importante destacar isso. A família não vai desaparecer agora porque você virou um funcionário do governo. A unidade de todas essas determinações do indivíduo se chama agora cidadão. Agora, com essa mais nova determinação, as contradições da sociedade, as contradições da classe foram superadas? Não. Em Hegel ainda falta a unidade final, o Estado, que, segundo ele, sintetiza na realidade coletiva a totalidade dos interesses individuais, familiares e sociais, privados e públicos. Somente nele o cidadão se torna verdadeiramente real, e somente nele se define a existência social e moral dos homens. O Estado é o espírito objetivo. O Estado é uma comunidade, mas diferente da comunidade familiar e da comunidade das classes sociais, suas corporações, porque não possui nenhum interesse particular, mas apenas os interesses comuns e gerais de todos. E uma comunidade universal, isto é, seus interesses não sendo particulares desta ou daquela família, deste ou daquele indivíduo, desta ou daquela classe, são interesses universais. O Estado não é, pois, um dado imediato da vida social, mas um produto da sociedade enquanto espírito subjetivo que busca tornar-se espírito objetivo. O Estado é a ideia política por excelência, uma das mais altas sínteses do espírito. Nele se harmonizam os interesses da pessoa proprietária, do sujeito moral e do cidadão, sociedade e política. Agora que vimos como Hegel conceitua a história do espírito, é crucial explorar como Marx pega essas ideias e as reconfigura para expor as dinâmicas de poder e ideologia no capitalismo. O que dessas ideias hegelianas Marx conserva e quais ele descarta? Bom, ele conserva quase tudo e não descarta quase nada. No entanto, muito da conservação é uma conservação crítica, é uma conservação que cancela, que anula. É, portanto, uma apropriação dialética. Por exemplo, a centralidade do espírito na filosofia de Hegel. Espírito é uma ideia turva, difusa, portanto, idealista. É como se fosse uma foto sem foco. Por causa disso, é criticada e deslocada em Marx para a luta de classe, que é algo mais pé no chão. Ou seja, onde se lê espírito, leia luta de classes. Isso faz com que a fotografia fique mais clara, em que podemos ver os detalhes da luta política. Esse deslocamento implica em uma consequência muito importante para a filosofia do direito. O Estado é um instrumento de uma classe sobre a outra, não uma parte neutra que visa o bem comum, que não tem interesses particulares. Ou seja, isso simplesmente implode a conclusão da filosofia do direito hegeliano. Pense em um jogo de futebol, onde o juiz, que deveria ser neutro, mas favorece consistentemente um dos times, que costuma ser o time adversário, né? Sempre assim. O árbitro representa o Estado. Embora pareça estar ali para garantir um jogo justo para todos,
Na verdade, ele beneficia um lado só, a classe dominante. Essa aparência do Estado defender os interesses de todos, e não o que realmente faz, que é defender os interesses da classe dominante, é um aspecto da ideologia, um aspecto muito importante, mas ainda temos caminho a percorrer. E sobre esse caminho, Marx fala que uma análise deve partir do mais imediato para desenvolver uma análise do real, percorrer o caminho do parecer social até o ser social. E é isso que ele faz. Ele começa a sua análise do sistema capitalista com a mercadoria. E a análise da mercadoria revelará, por exemplo, que há mais mercadoria do que supunhamos à primeira vista, pois um elemento fundamental do modo de produção capitalista, o trabalhador, que aparece como um ser humano, é, na verdade, uma mercadoria. Ele vende no mercado sua força de trabalho. Por outro lado, quando compreendemos qual é a gênese ou a origem da mercadoria, as mediações que a constituem, compreendemos que não se trata de uma coisa tão simples como parecia, pois ela é, ao mesmo tempo, valor de uso e valor de troca. Ela não é uma coisa, mas um valor. Como valor de uso, parece valer por sua utilidade, e como valor de troca, parece valer por seu preço no mercado. Mas o que é valor? Se valor é valer por alguma coisa, é ser equivalente. Mas uma garrafa é completamente diferente de 10 canetas. Tem características diferentes, são feitas de formas diferentes, servem para coisas diferentes. Como poderia uma coisa ser equivalente à outra? Bom, da mesma forma que 1 quilo de papel é equivalente a 1 quilo de ferro. Só que no caso do valor, estamos medindo trabalho humano, não massa, peso. Valor é tempo. O tempo socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Socialmente porque esse tempo é determinado pela condição da sociedade como um todo, não por este ou aquele produtor que possa ser mais eficiente ou não. Mas repare, o tempo necessário considerado não é limitado ao processo de produção da mercadoria em questão. Vamos supor que seja um celular. Temos que levar em consideração também o tempo que leva para produzir as máquinas que produzem o celular, o tempo que leva para extrair o minério de transporte, o tempo socialmente necessário ao conjunto de todos esses tempos, inclusive da venda. Existe, no entanto, uma mercadoria peculiar, uma mercadoria que, como toda outra, possui valor, mas sua particularidade reside no fato de que essa mercadoria é capaz de produzir mais valor. Essa mercadoria é a força de trabalho. Vamos explicar com um exemplo. Vamos supor que um trabalhador recebe R$50 a cada um dia de trabalho. Em um dia de trabalho, ele consegue fazer 10 camisas. O custo de matéria-prima para fazer essa camisa, cada camisa, é R$10. E o preço em que cada camisa é vendida é 100. O valor total produzido pelo trabalhador é 10 vezes 100, R$1.000. O lucro do capitalista é esse 1.000 reduzido por 50, que é a diária do trabalhador, mais 10 vezes 10, que é 100, que é o custo da matéria-prima para fazer 10 camisas. Dessa forma, o lucro é 1.000 menos 150, R$850. R$850 de mais valor foram gerados pelo trabalhador. É importante destacar que os R$50 de salário do trabalhador é a expressão de seu valor próprio, isto é, o custo que leva para o trabalhador se sustentar e se reproduzir. O burguês não contrata a mão de obra abaixo do seu valor real. O que acontece é que o trabalho realizado pelo trabalhador gera mais valor. Imagine um trabalhador em uma fábrica, sob condições subhumanas, produzindo calçados para uma marca global de luxo. A relação entre alienação e fetichismo da mercadoria pode ser ilustrada da seguinte maneira. O trabalhador fabrica centenas de pares de calçado, mas não tem condições de comprar um par sequer. O produto do seu trabalho é destinado ao mercado global, onde será vendido por um preço muito superior ao custo de produção. O trabalhador não tem controle sobre o ritmo do trabalho, os métodos de produção ou as condições sobre o design do calçado. Ele é uma peça em uma linha de montagem, realizando tarefas repetitivas sem compreensão total do produto final. O trabalho não é uma expressão criativa ou uma atividade que traga realização pessoal. Em vez disso, é uma obrigação para garantir a subsistência, o que desumaniza e desgasta o trabalhador. O trabalhador está isolado das pessoas que vão usar os calçados. As conexões sociais que poderiam ser feitas através da produção e troca são mediadas pelo mercado e pelos intermediários, criando uma barreira
entre o produtor e o consumidor. Isso é alienação. Do lado do consumidor, a situação se apresenta assim. Quando o consumidor compra um par de calçados de marca, ele não pensa no trabalho que foi investido em sua produção. O valor percebido está na logotipo, no design ou no status associado à marca, não ao processo de produção. O consumidor está distante da realidade do trabalhador. As condições de trabalho, os baixos salários e a exploração que possibilitam o preço competitivo do calçado são invisíveis. O consumidor vê o calçado como um objeto que tem valor intrínseco, não como um resultado de um processo social complexo. As relações sociais entre os trabalhadores da fábrica, os gerentes e os consumidores estão mascaradas. O calçado parece ter surgido como um produto autônomo, como um valor próprio, e não como um resultado de uma cadeia de produção que envolve exploração e desigualdades. Como resultado da alienação, o trabalhador perde o controle sobre o produto do seu trabalho, que aparece como algo independente, como uma existência própria, separada do processo humano que o gerou. Isso cria condições para o fetichismo da mercadoria, onde as mercadorias aparecem ter valor independente das relações sociais de produção. No ato de produção, o trabalhador se aliena do produto, do processo e de si mesmo. E essa alienação se materializa na produção de mercadorias que aparecem como objetos autônomos. A mercadoria, uma vez separada do trabalhador e do processo de produção, adquire um caráter fetichista, onde o valor de troca parece derivado do objeto em si, e não das relações sociais do trabalho humano. O fetichismo, uma vez estabelecido, reforça a alienação, ao perpetuar a ilusão de que as relações sociais e econômicas são naturais e inevitáveis. Isso cria um ciclo que a alienação gera as condições para o fetichismo da mercadoria, e o fetichismo oculta ainda mais as relações de exploração e alienação. E essa ocultação dificulta o reconhecimento da alienação, perpetuando o ciclo. As coisas se tornam marcas, têm brand e são valorizadas. As pessoas que tornam tudo isso possível se tornam coisas, são coisificadas, meros degraus do avanço da mercadoria. A ideologia surge a partir dessa divisão entre o trabalhador e a mercadoria, da ocultação das relações sociais de produção. O centro de gravidade disso é a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Essa separação é fruto da divisão social do trabalho. Essa divisão social do trabalho não é uma mera divisão de tarefas, mas sim uma característica fundante de nossa sociedade. A divisão social do trabalho implica na divisão entre os instrumentos de trabalho e o próprio trabalho, produzindo uma distribuição desigual da propriedade. E essas diferentes formas de propriedade geram as classes sociais. E sabemos que toda a história escrita é a história da luta de classes. Por exemplo, na Grécia Antiga, a separação entre escravos e senhores permitia com que os últimos vivessem longe de seus latifúndios, nas cidades, fazendo surgir, por sua vez, a separação entre campo e cidade. A ideologia é um espelho distorcido da realidade. A classe dominante, a burguesia, não participa diretamente do trabalho produtivo, mas se apropria das riquezas produzidas pelo proletariado. O trabalho intelectual, frequentemente associado às funções de controle e administração exercidas pela burguesia, está separado do trabalho manual, realizado pelo proletariado. Além disso, a ideologia domina o proletariado de uma maneira que faz parecer com que as ideias são independentes das condições materiais, mascarando as relações de exploração e justificando a ordem social vigente. Mas essa justificação não é algo deliberado, consciente. Os burgueses não se reúnem secretamente para planejar como vão espalhar mentiras. Quer dizer, eles fazem isso, mas não é a causa da ideologia. É mais uma consequência. Quero dizer, a ideologia emerge das estruturas sociais e econômicas que beneficiam a classe dominante. A naturalização das relações sociais produzidas por instituições como a mídia, o sistema educacional e o sistema jurídico faz com que as ideias que legitimam o status quo pareçam como universais e inquestionáveis. Isso leva à falsa consciência, onde tanto a burguesia como o proletariado interpretam suas condições de vida de uma maneira que perpetua o sistema, obscurecendo as contradições do capitalismo
e dificultando a percepção crítica necessária para a transformação social. Faz parte da ideologia burguesa afirmar: somos todos iguais perante a lei. Eu, você, sabem que isso não é verdade. Mas aí o argumento será que existe uma contradição entre a ideia de igualdade jurídica e a realidade, o que também é ideológico. A contradição não está na ideia e a realidade, está na realidade em si. A contradição entre quem produz as riquezas e quem se apropria delas. Na ideologia, há silêncios, lacunas. Esses silêncios servem para dar coerência e coesão à ideologia. Preencher essas lacunas faria com que o sólido da ideologia se desmanchasse no ar. Vamos começar sobre a ideia de que a ideologia não pode revelar tudo, porque se o fizer, acaba se destruindo. Pense na ideia de família. Se a ideologia admitisse que no capitalismo existem 3 tipos principais de família: a burguesa, a proletária e a pequena burguesa, já não poderia falar em a família, de forma genérica. Agora, imagine se ela mostrasse que a família burguesa, na prática, é um contrato econômico entre 2 famílias para preservar e passar adiante o capital, garantindo a manutenção da classe social. Nesse cenário, o adultério seria visto como uma ameaça grave, porque poderia gerar herdeiros legítimos, que dispersaria esse capital. E por isso o adultério feminino é transformado em um problema moral e até criminalizado. Por outro lado, se a ideologia revelasse que a família proletária serve basicamente para reproduzir força de trabalho, teria que admitir que as restrições ao aborto e aos anticoncepcionais para as mulheres trabalhadoras não são por razões religiosas ou morais. O sistema quer controlar a quantidade de mão de obra disponível. E quando a tecnologia avança e reduz a necessidade de trabalhadores, surge o planejamento familiar como forma de diminuir a oferta de mão de obra sob o pretexto de resolver a pobreza e a desigualdade. E a família pequeno-burguesa? Essa é encarregada de espalhar os valores da burguesia. É nela que o conceito de família se fortalece, porque o pai precisa de uma autoridade simbólica para compensar sua falta de poder real na sociedade. A mãe, por sua vez, é colocada num pedestal, mas afastada do mercado de trabalho para não competir com o pai e preservar essa autoridade ilusória. Por isso, se espera que a mulher dessa família seja um modelo de mãe para a sociedade. Essa família pequeno-burguesa também mantém os jovens fora do mercado de trabalho o maior tempo possível, até que eles sejam necessários para sustentar financeiramente a família. É aí que surge a defesa da virgindade para as meninas e a rejeição ao homossexualismo, porque essas práticas não resultam em reprodução, não fortalecem os laços familiares tradicionais. Se a ideologia expusesse todas essas dinâmicas, como ela sustentaria a ideia de família? Como justificaria uma sexualidade que não fosse ligada diretamente à procriação, ao pai e à mãe? Não pode dizer isso. Preencher silêncios, dizer as coisas como elas são, destrói o pedestal que a ideia de família se encontra apoiada. O que é então ideologia? Chaiwi nos disse: a ideologia é o conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, ideias e valores, e de normas ou regras de conduta que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar, como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo de representações e práticos, normas, regras, preceitos, de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros da sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir da divisão na esfera de produção. Pelo contrário, a função da ideologia é de apagar as diferenças como de classes e de fornecer aos membros da sociedade um sentimento de identidade social, encontrado certos referenciais identificadores de todos e para todos, como por exemplo a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado. É olhar os celulares e não ver as condições sobre-humanas das minas em que a matéria-prima foi extraída.
É não ver os motoristas de caminhão tomando substâncias para se manterem acordados por mais tempo, para conseguirem entregar essa matéria-prima no porto a tempo. É não ver o tempo em que os marinheiros passam longe das suas famílias, nem mesmo conseguir ver o trabalho das engenheiras em desenhar o plano para aquele celular. Em suma, é não ver um humano que realiza o trabalho. A ideologia é um véu tecido pelo sistema capitalista. Influencia inclusive a mim e a você. Lutar contra ela é um esforço diário enquanto vivemos nesse sistema econômico. I'm not a big fan of Steve Jobs, personally. What are you talking about? I don't know. I just don't understand what the big deal was with that guy. I don't get it. He's like Edison. I don't know. He invented all this stuff to everybody. What are you talking about? But did he? Did he sit down and like, I'm going to invent the iPhone and just sat there soldering, possibly welding, right? Didn't he have like a crew of guys helping him out? Sure, maybe he did. So why, when he went to those nerd fests, didn't he have like a chorus of scientists behind him who helped him out too? He walked out like he was Tesla, like tapping into electricity. I'm not with you. I think he just kind of like told people what to invent. Like he just kind of came in like, I want my whole music collection in that phone. Get on it! And then all these nameless, faceless guys. Yeah? Made it happen. Yeah? And then they have the big nerd concert, and he goes out there by himself. No belt, sneakers on. I just didn't buy it. Geez, you'd think I was like trashing the president or something. You guys are really like pulling back It's here. worse than that for people. Everyone's got an iPhone, you know? Hey, look. No, I can't say that. I was going to say he's gone. They still came out with another one, right?